Vamos fazer a prece inicial. Neste momento, vamos cerrar os nossos olhos, imaginar o nosso Mestre Jesus junto a nós, porque, como ele disse, onde houverem dois ou mais reunidos em meu nome, aí estarei. E realmente aqui ele está, através dos seus ensinamentos, através dos mentores espirituais que nos inspiram, que nos auxiliam no entendimento dessas verdades. Que nós possamos ser como alunos aplicados, que possamos nos esforçar para compreender melhor essas verdades divinas e, acima disso, que nós tenhamos a força de vontade para aplicá-las em nossa vida, em nosso lar, em nosso trabalho, em todos os momentos que nós nos deparamos com o nosso próximo. Nos auxilie, Senhor, a ter esse entendimento, a mudar a nossa percepção de vida, a vivermos realmente para as coisas espirituais. Que Deus seja louvado e que assim seja. Então, boa noite a todos. Novamente. Hoje nós vamos falar sobre a importância do estudo do Espiritismo. Só que antes de falar sobre a importância do estudo do Espiritismo, o que nós temos que falar? Antes da gente dizer que a gente tem que estudar o Espiritismo, nós temos que falar de uma outra coisa que é importante. O que vocês imaginam que é? É o próprio Espiritismo, né? Então, antes de a gente dizer qual é a importância de estudar o Espiritismo, a gente tem que dizer da importância do Espiritismo. Certo? E aí depois vai ficar claro para a gente que a gente também tem que estudar o Espiritismo. Então vamos tentar fazer esse trajeto. Tem um livro do Chico Xavier chamado Instruções Psicofônicas. Esse livro, Instruções Psicofônicas, e um outro livro chamado Vozes do Grande Além, eles são fruto de gravações de reuniões que ocorreram no Centro Espírita em Pedro Leopoldo, com Chico Xavier, onde ele recebia psicofonicamente, né, ou seja, através das mensagens mediúnicas pela voz, né, ele recebia as comunicações dos espíritos. E essas reuniões foram gravadas e alguém depois transcreveu essas comunicações e aí compôs esses dois livros. Um deles é Instruções Psicofônicas e o outro esqueci agora, eu tinha falado antes. Vozes do Grande Além. Isso aí é mais ou menos década de 50, tá? Em Pedro Leopoldo. E essa aqui é uma das mensagens que está nesse livro, que era uma pessoa que na vida ele tinha sido muito apegado às posses, né? Não é que ele tenha sido uma pessoa má, né? Ele não era desleal, nada, mas ele dava muita importância e ele centrou a vida dele na questão do dinheiro. Acho que se a gente avaliar um pouco as nossas vidas, se não na totalidade, em muitos momentos a gente já teve nessa situação, certo? De estar focado num determinado assunto terreno, né? Não sei lá, eu queria ter um carro, passei muitos anos trabalhando para eu conseguir ter aquele carro. Aquele era o meu foco principal, eu não descansei até ter aquilo, né? Acho que todo mundo já passou por alguma coisa assim, queria ter muito e focou todas as suas atenções para aquilo, né? Esse cara fez isso, mas a vida dele inteira. Então vamos ler um pedacinho, cara.
Quantas vezes afirmei que o dinheiro era a solução da felicidade? E quanto hoje ainda a gente liga a TV, né? E a gente acaba aceitando, né, de tanta gente ouvir, as pessoas colocarem esse mantra pra gente, né, de que a gente vai ser feliz se a gente tiver as coisas, né, de quando a gente for realizado economicamente, né, a gente vai ser feliz. Tem até religiões que pregam isso, que as pessoas bem-sucedidas são aquelas que se realizaram financeiramente, porque aí Deus, né, deu essa bênção para ele, porque ele tinha fé. Será que é isso mesmo? Será que esse é o raciocínio? Então, muitas vezes a gente se deixa levar por isso e inconscientemente a gente acaba pesando na mesma cartilha, né? Então, vamos continuar aqui. Ó. Quanto tempo despendi acreditando que a dominação financeira fosse o triunfo real na Terra? Né? Que aquelas pessoas que estariam bem-sucedidas na vida, né? Que tivessem triunfado, são aqueles que estão bem-sucedidos, né? Que tem lá sua casa, seu carro. Né? E aí, ele morreu, né? De repente, a cambalear, reconheci-me rodeado de grandes caixas fortes. Ao frouxo clarão da lua, reparei que essas caixas fortes surgiam milagrosamente douradas. Tateei-as com dificuldade e percebi palavras em alto relevo e verifiquei que eram túmulos. Então ele morreu. Ele não se deu conta que ele morreu. Ele descreve um pouco antes aqui que num determinado momento que ele estava dentro do caixão dele, né? O espírito dele estava ali ainda ligado ao corpo dentro do caixão. E ele sente dois braços vigorosos puxando ele para fora do caixão e ele se encontra aqui. Daí ele não reconheceu. Ele percebeu que eram caixas fortes, douradas, né? De ouro, revestidas de ouro. E aí quando ele foi observar melhor, ele percebeu que eram túmulos. E aí ele vai descrevendo toda a trajetória dele depois disso. Tudo para ele era ouro. Aí tem essa aqui, ó, ele sentiu sede e procurou água. E aí quando ele foi beber água, o que jorrava era ouro. E não conseguia beber. Ele foi para a casa dele. E o frontão da casa dele, né, o prédio, era todo de ouro. A calçada era de ouro. Daí ele não conseguiu entrar, ele batia na porta, ninguém atendia. Ele não sabia. Né? No caminho para casa, ele pegou um bonde, o bonde era todo de ouro. Então era tudo de ouro. Aí ele chegou na casa dele, aí de manhã abriu na porta, ele dormiu ali mesmo na calçada. Amanhã abriu a porta e ele conseguiu entrar. E aí ele pensou em repousar na cama dele. Ele chegou lá, a cama era de ouro. E daí ele não conseguia nem deitar na cama. E aí ele foi para a cozinha, né, tentar beber água, era de ouro. Né? Ele viu um pão, tentou pegar o pão, era de ouro. Aí ele resolveu ir para uma igreja. Aí ele chegou na igreja, falou, não, mas numa igreja não... Aí ele olha para a figura de Nossa Senhora, ela toda de joias e de ouro. E aí o confessionário do padre virou um caixa de banco para ele. Né? Sabe que ele chega para ser atendido no banco? E aí quando ele olhou o padre, eu acho que o padre estava distribuindo como é que chama aquelas? As hóstias, é isso, né? Aquilo eram moedas de ouro para ele. E aí ele finalmente resolveu se virar para a cruz lá do Jesus Cristo, né, para ver. Ela era um cifrão, ele enxergava um cifrão. Então tudo para ele passou a ver como ouro. E aí nesse desespero, né, ele começou a chorar. E ele lembrou que ele conhecia um espírita. E ele pensou nele. E no mesmo instante que ele pensou nele, ele veio acudir ele. Provavelmente em sono, né? E aí ele orientou ele, mas ele disse que assim, ele estava tão atordoado, ele disse que estava prestes à loucura, né? Porque, imagina a gente numa situação dessa, né? A gente já está prestes à loucura, né? A ponto de enlouquecer. Mas ele conseguiu pegar alguma coisa daquilo e depois ele foi sendo orientado. E aí orientaram ele a buscar pessoas numa condição similar a dele, que é o que ele fala aqui,
né, ele aceitou a incumbência de lidar com os associados do meu pretérito, velhos conhecidos e amigos que manejam o dinheiro do mundo, para através deles algo realizar que me possa fazer a esperança. Então ele passou a ir junto dessas pessoas e tentar incutir neles que eles fizessem alguma coisa de bom com aquele dinheiro. Né? Que eles não fossem só usurários, que eles não quisessem aquilo só para si, né? Que eles usassem o dinheiro, né, num serviço bom, para fazer caridade para alguém. Entretanto, qual aconteceu com as sentinelas da vida espiritual que me buscavam no outro tempo, tenho visto apenas ouvidos de mármore, cabeças de pedra e corações de gelo. Então ele diz que ele consultou ele tentou ajudar mais de 1000 pessoas. E ninguém fez nada. E naquele dia que ele deu essa comunicação, ele estava muito feliz. Porque ele tinha conseguido convencer uma pessoa. Então uma pessoa, ele deu uma ideia que ele comprasse um cobertor para doar, né, para uma pobre viúva. E ele foi lá e comprou o cobertor e doou. Isso para ele já era assim, foi o único momento de felicidade que ele teve depois de muito tempo. Então a gente precisa cuidar, igual esse cara aqui, pensar onde é que está o nosso tesouro. Onde é que a gente está botando o centro da nossa existência? Para que a gente não seja isso aqui, ó, ouvidos de mármore, cabeça de pedra e corações de gelo. Nós, como seres humanos, que vimos de várias encarnações, sempre buscando, né? Que é o que a gente busca nessa existência, né? Não é diferente em todas as nossas existências, a gente buscou a felicidade. Mas a gente erra muito porque a gente busca a felicidade nas coisas erradas. Né? A gente se engana muito. Então, o homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante. Né? Porque a Terra não é ainda o mundo de todos. Na Terra ainda somos todos aqui espíritos em provas e expiações. Então, essa felicidade pura, né, sem mescla, pura, ela não existe na Terra. A gente talvez tenha alguns momentos de felicidade. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo dessa vida, dele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nós, né? A procuramos nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais. Em vez de buscá-lo nos gozos da alma, que constitui uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira desse mundo, ele procura com avidez tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E coisa curiosa, parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Então, a gente pode fazer uma analogia que é assim, ó. A gente tem uma caminhada, né? Nós temos uma caminhada em busca dessa felicidade. E nessa caminhada a gente atravessa inúmeros rios. Cada rio é uma existência nossa, né? Então a gente tem que ir lá e atravessar aquele rio. Para que a gente atravesse esse rio, a gente se usa de um barco. Certo? O que é o barco? É o nosso corpo, são as coisas que a gente tem, né? É tudo que está envolvido na nossa vida material. Né? E a gente usa esse barco. Só que a gente se apega ao barco, né? E aí quando a gente chega lá no outro lado da travessia, né? No dia que a morte bate na nossa porta, a gente quer ficar no barco, né? A gente quer ficar... Porque a gente se apegou ao barco. A gente acha que o objetivo é o barco, não esquece da trajetória. Esquece que a gente tem que deixar aquele barco ali e seguir adiante. Então a analogia é mais ou menos essa, né? A gente se apega ao barco. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. Não é isso com a gente também? Cada vez que a gente... Né, eu falei do carro, né? De repente a gente quis ter um carro porque o nosso
primo lá, sei lá, tinha um carro. Mas eu tenho que ter um carro igual dele. Né? E daí a gente arde numa febre incessante até a gente ter aquele carro. Né? E se igualar ao nosso primo que tem um carro. Né? Então as posses alheias nos causam insônias, os sucessos dos rivais nos provocam vertigens. Nosso único interesse é o de eclipsar os outros. Toda a sua alegria consiste em provocar nos insensatos como eles a cólera do ciúme. Não é isso que a gente faz, por exemplo, no trabalho, quando a gente vai no cafezinho, começa a falar do outro lá, que foi promovido. Cara, aquele cara não merece. Não sei o que ele fez para merecer isso. Né? O que é isso? É inveja, é ciúme. Né? É o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? Querendo bater no peito e dizer assim, ó, eu que merecia. Eu que devia estar no lugar dele. Eu faço muito mais que aquele cara. Né? Então isso aqui, ó, a gente quer eclipsar os outros. Né? Parece forte quando a gente lê aqui. Mas se a gente pensa no nosso dia a dia, a gente faz isso direto. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram que talvez amanhã tenham de deixar todas as futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Então as coisas pelas quais a gente luta não são as coisas que vão nos trazer felicidade depois, no continuar da caminhada. Depois que a gente deixar o barco não tem mais significado nenhum. Né? Eu vou continuar em terra firme, para que me serve um barco? Só vai ser algo que vai me atrapalhar. Eu quero levar o barco, né? Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, e que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois se olha para baixo em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo porque não inventa necessidades absurdas, e a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? Então, o rico, né, não é aquele rico de coisas materiais, né? Ser rico, né, é ser rico de virtudes, né? Ser rico de... É isso que traz a felicidade. Essa é a riqueza que traz a felicidade. Bom, todos nós precisamos, na nossa vida, fazer isso que Paulo falou, né, no Livro dos Espíritos, na questão 1009, que é gravitar para a unidade divina. Toda vez que o centro da nossa vida, a gente coloca alguma outra coisa, a gente passa a ser escravo daquela coisa. Então, se o centro da nossa vida eram as posses, eram as coisas materiais, era conquistar coisas materiais, a gente vai se algemar às coisas materiais. Ao passo que se o centro da nossa vida ele é Deus, e aí Deus se entenda não só Deus, mas as leis de Deus, né? Se a gente pauta a nossa vida por isso, né? Por esse objetivo muito maior, as posses elas passam a ser um recurso, algo que vai nos ajudar a chegar nesse objetivo, e não o objetivo em si. Então a gente passa a ver as coisas de um patamar muito acima, né? Como Kardec diz, a gente deixa de chegar às coisas lá, estando no vale da vida, e a gente se coloca acima de um monte e olha a vida de cima. E aí aquelas coisas que pareciam ser enormes e pareciam ser muito importantes, lá de cima do morro elas parecem bem menores. E a gente consegue enxergar então além e ver coisas muito mais importantes que a gente estava esquecendo de dar importância. Para atingi-lo, esse objetivo da humanidade, são necessárias 3 coisas: justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, para que a gente possa gravitar em torno de Deus, que é o nosso objetivo, uma das coisas é ter a ciência. Olha que interessante que ele põe aqui. A justiça, o amor e a ciência. Né? Fugir da ignorância. Por quê? Porque muitas vezes
a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento nos leva a decisões erradas. Eu estava no carro, estava vindo para cá, eu estava escutando o cara falar uma história da barata, um cientista e a barata. Então, o cara começou a fazer um experimento com a barata e ele falou para a barata, né? Anda. E a barata andava. Aí ele conseguiu treinar a barata para ela andar quando ele falava com ela. Aí ele resolveu ir adiante no experimento e resolveu tirar uma perninha da barata para ver. Arrancou uma perninha. Aí a barata, ele falou, anda. Ela foi meio capenga assim, mas ela andou. E daí ele foi continuando. Ele tirou outra perna, a barata ia se arrastando lá, mas andou. Aí ele tirou todas as pernas. Aí ele falou, anda. E a barata ficou lá, parada. Aí a gente chegou a uma conclusão, né? A barata sem pernas é surda. Né? Que ele está falando, não é? Então, essa piadinha é engraçada, mas ela mostra como é que a gente pode tomar decisões erradas, interpretar erroneamente as situações. Então, vamos levar para uma outra mais próxima da gente. Eu estava vendo aquele Masterchef na TV, né? E aí tinha um rapaz, e ele fez lá, né? Eu não sei se quem conhece esse Masterchef, eles têm que fazer um prato, lá tem tempo, né? Eles têm que fazer rápido. Então ele fez lá o prato dele e tal, só que ele tinha que fazer um acompanhamento. E ele esqueceu do acompanhamento. Aí ele terminou, ele olhou para o lado dos outros lá, colocando os acompanhamentos. Aí ele virou para o cara de trás e perguntou se ele dava para ele o acompanhamento, né? Se tinha sobrando. O cara falou, tem sobrando aqui, então. Aí deu para ele. Cara, é uma competição, né? Ele estava ali para mostrar o que eles fizeram para ser julgados. Como é que ele pega o negócio de uma outra mesa, um negócio que uma outra pessoa fez, para ele apresentar isso para o jurado julgar ele? Então, assim, ó, a gente na vida também vai passar por situações assim, que a gente vai ter que tomar decisões. Só que uma coisa é eu estar de fora olhando ali a TV e ver que o cara agiu errado, certo? A outra coisa é ele lá, no calor do momento, onde o objetivo dele, né, o centro, né, naquele momento, era entregar aquele prato, e para ele pareceu ser justo que ele pegasse qualquer coisa e entregasse lá, certo? Ele não raciocinou no que ele estava fazendo. E não é assim com a gente também? A gente passa por um monte de situação na vida que se a gente não tiver firme, né, nos nossos conceitos, né, nos nossos princípios, a gente vai tomar a decisão errada. Vai interpretar errado, porque a gente sempre vai estar no calor da emoção, certo? E aí a gente vai tomar a decisão errada. O que nos prevê contra isso? O estudo. E aí, reforçando essa parte, de colocar o centro em Deus, a gente tem essa frase da Teresa d'Ávila, que é bem bonita, que ela fala isso aí. Tudo passa, só Deus fica, mas Deus basta. Então tudo passa, todas essas coisas que a gente coloca como centro, elas vão passar. Mas Deus como centro não passa. Ele fica. E ele basta. Bonita essa frase, né? Ela sintetiza tudo numa frase só. E aí, o que é colocar Deus como centro? Colocar Deus como centro é a gente viver conforme as leis de Deus. Porque no dia que a gente se alinhar ao universo, né, se alinhar às leis divinas, é onde a gente vai ter alcançado a felicidade. E onde é que está a lei divina aqui na Terra? Onde é que a gente pode aprender essa lei divina? Quem veio nos ensinar essa lei divina? Jesus, né? Então a pessoa que trouxe a lei divina para nós, na sua maior pureza, foi Jesus. Então é preciso que a gente vivencie o Evangelho de Jesus. Essas são as leis divinas, né? Que ele sintetizou lá numa frase, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa é a lei máxima, né? O primeiro mandamento. Então em Jesus nós encontramos exemplo de coragem, resignação,
o caminho único que nos pode conduzir à felicidade eterna. E a ele chegaremos desde que lhe sigamos os ensinos. Então, o que eu falei, antes da gente entender a importância do estudo, a gente tem que entender a importância do Espiritismo. No caso aqui, a importância do Evangelho. Né? E o que é o Espiritismo, se não uma forma da gente compreender melhor o Evangelho. Essa frase é muito bonita de Jesus. E ele fala: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Então, quando ele diz que é suave e leve, é porque a gente vai atingir isso, né? Essa felicidade, né? Essa verdadeira felicidade. Mas a gente tem que aprender com ele, certo? E tomar sobre nós o jugo é a gente aplicar o que ele ensinou, né? Essa frase aqui, esse texto aqui do Carlos Pastorino, através do Divaldo Franco, foi em 2003, sendo reformador, né? Ele fala muito disso aí, ó. Orai e vigiai. O tempo terrestre limitado para facultar o entendimento do campo da sua infinitude somente poderá ser experienciado através da oração e da meditação. O que é meditação? É a gente pensar sobre as coisas, né? Estudar, né? Pensar sobre as coisas. A primeira, a oração, né, auxilia a romper-se o círculo dos pensamentos, nos quais a mente se movimenta. Então, se a gente não apelar para a oração, a gente vai ficar nessa materialidade aqui terrestre, né? Rodando, né, como centro as coisas terrestres. Ao passo que a oração nos propicia, né, sintonizar com faixas de pensamento mais elevadas, né? E a gente consegue sair desse nosso ciclo, né? Esse ciclo vicioso do dia a dia, né? Onde a gente alimenta os pensamentos de outros espíritos também tão atrasados quanto nós, que estão nos circundando, né? Existe uma multidão de espíritos que nos acompanham, né? Os nossos obsessores, os nossos amigos espirituais, né? As pessoas que têm afinidade. Então a gente está ali naquele círculo, né? Um alimentando o outro nesses pensamentos. Como todos são imperfeitos, né? Então a gente imagina que os pensamentos não vão ser pensamentos puros. No momento da oração, a gente consegue quebrar esse vínculo e nos ligar a esferas mais superiores. Então essa é a grande importância da oração, que a gente dá tão pouca importância, né, no nosso dia a dia. Concedendo o êxtase e anulação do tempo e desaparecimento do espaço, propiciando outra dimensão emocional. A segunda, a meditação, faculta a ruptura da barreira que dimensiona e encarcera, em cujo bozo uma experiência sucede a outra, dando curso ao mecanismo das medidas. Então, o estudo vai nos libertar, certo? Vai fazer com que a gente saia, né, desse mundo limitado, né, de conhecimentos, de ideias, né, de decisões erradas, de interpretações erradas do que está acontecendo ao nosso redor, e nos permite expandir, né? Rompendo, né? Jesus não falou: a verdade vos libertará? Então, é isso, né? No mergulho do seu campo de vibrações, fora do tempo terrestre, o espírito, não mais o eu superficial, volve ao seu mundo de origem e participa da vida em sua plenitude, sem a prisão das sensações, nem os tormentos da emoção linear. Então a gente deixa de estar preso à matéria, a gente deixa de estar preso ao sexo, a gente deixa de estar preso a tudo que nos algema. E a gente passa a ser livre, certo? Só que antes da gente vivenciar o Evangelho, a gente tem que fazer justamente isso, compreender o Evangelho. E aí esses dois versículos aqui, o 46 e 47 de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, eles sintetizam tudo isso, tá? Eu pintei com várias cores ali para a gente analisar cada uma daquelas palavrinhas que estão nele ali. Então, esse capítulo 2 de Atos é o capítulo onde depois que Jesus morreu, né, os apóstolos eles ficaram concentrados na Galileia,
E eles, no dia de Pentecostes, eles foram para o templo. E aí no templo eles começaram, né? A gente sabe que é um fenômeno mediúnico, né? Não está descrito, tem muita gente que não interpreta assim, mas nós espíritas sabemos, um fenômeno mediúnico. Eles começaram a falar em várias línguas com várias pessoas. E aí muitas pessoas até acharam que eles eram bêbados, que eles estavam bêbados, tá? E aí Paulo toma a voz e Paulo explica, né? Aí é lindo ali o capítulo, se vocês quiserem ler. Paulo explicando o que está acontecendo para as pessoas no templo. E aí no final do capítulo, né? Diz então que eles, a partir dali, eles continuaram, né? Pregando e divulgando. Agora imagina o que é, né? Depois de Jesus Cristo ter sido morto lá pelos romanos, a coragem desses homens de ir no templo pregar, né? E Paulo, né, que tinha negado Jesus, né, logo depois, né, logo na noite lá. Daí Paulo se redime, né, tomando a frente ali aquele dia e falando por eles, né, sem medo, né, do que pudesse vir a acontecer com eles. E aí esses 2 versículos falam assim, ó, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, naquele dia de Pentecostes, se não me engano, 3.000 almas, né, que está escrito lá, 3.000 pessoas passaram a seguir o cristianismo. E aí, todos os dias depois, eles foram amealhando novos seguidores, né? Aí a importância desse trabalho, né? Você vê que Jesus sempre deixa o trabalho a ser realizado por nós, né? Ele nos ensina, nos exemplifica, mas quem tem que fazer a coisa acontecer somos nós, né? A humanidade. Nada cai do céu assim, né? A gente tem que conquistar pela nossa própria evolução. É um processo pedagógico, né? Então, esses homens é que depois fizeram a igreja crescer, né? Jesus não fundou lá uma igreja, não escreveu o evangelho, né? Eles escreveram, eles fundaram a igreja. Então, nós mesmos, vamos dizer assim, né? Nós mesmos, humanidade, é que trabalhamos, né? Com os ensinamentos passados por Jesus, e aí nós criamos as instituições, as formas de manter isso vivo, né? O que foi que aqueles homens fizeram naquela época? O início do cristianismo, né? Que a gente chama de cristianismo primitivo. Então, vamos só ver onde isso aqui se aplica agora no que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. Perseverando. O que é perseverar? Allan Kardec, lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala... Aliás, estou esquecendo de mostrar os livros, né? Esse aqui é o Livro dos Espíritos, né? Quem não conhece. Ó, a gente está estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? São livros básicos da doutrina, né? Escritos por Allan Kardec. Outro que eu usei para fazer essa palestra aqui foi esse aqui, ó, Citações Evangélicas de Antônio Luiz Saião. Esse livro aqui, ele passa o Evangelho, ele pega os trechos do Evangelho e ele vai interpretando cada passagem do Evangelho. Um pouco diferente do que Kardec fez aqui, ó. Kardec também pegou trechos do Evangelho e interpretou eles à luz do Espiritismo. Só que aqui, Kardec deixou de lado todos os trechos, pegou só a parte moral do ensino de Jesus. Saião não, ele pega todo o Evangelho mesmo, ele analisa até os fatos corriqueiros da vida de Jesus, né? São duas maneiras diferentes, né? Então, Kardec fala assim, ó, acrescentamos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar ao resultado. Nada que a gente quiser nessa vida, a gente vai conseguir sem perseverança. Isso é fácil a gente entender. Os males, as doenças que nós trazemos... Deixa eu tirar o óculos, não vou tirar. As doenças que nós trazemos na nossa alma, a gente construiu ela, né, esses vícios, esses nossos defeitos, ao longo de milênios, né? Nós fizemos várias encarnações repetindo os mesmos vícios e mesmos problemas. É muita presunção nossa achar que eu vou aprender a doutrina espírita, em um mês eu vou ler lá, sei lá, o Livro dos Espíritos inteiro, e eu já sou versado em espiritismo, né?
E o Espiritismo, ele fala aqui, é uma ciência universal que abarca todos os aspectos da vida. Então ele é extremamente vasto, extremamente complexo. Então é muita presunção nossa achar que eu vou estudar isso em pouco tempo e já sou um doutor no assunto, né? E não preciso mais estudar, porque já sei de tudo do Espiritismo, né? Então, eu lembro até, a gente vai falar depois dos cursos aqui da Casa Espírita, mas às vezes acontece de alguém, sei lá, vem de outra Casa Espírita e tem que voltar no básico aqui, né? Então, já fiz curso lá, já fiz um ESD na outra Casa Espírita, e agora eu tenho que voltar nas noções básicas aqui. Mas é muita presunção nossa achar que a gente sabe tudo, porque cada vez que a gente for ver de novo o mesmo assunto, a gente vai aprender uma coisa diferente. Então a gente precisa de perseverança. A gente precisa estar ali, todo dia, né? Não precisa ser todo dia, né? Pode dizer, mas assim, frequentemente, né? Tá estudando, certo? Porque senão, isso a gente pode perceber fácil na nossa vida. Quando a gente deixa de lado isso aí, a gente não evolui. É como se a gente ficasse estagnado, a gente passa anos e a gente é o mesmo, a gente tem os mesmos defeitos, os mesmos vícios, faz as mesmas coisas, reage da mesma forma às coisas. A gente não evoluiu, a gente olha para trás e a gente não evoluiu. Por quê? Porque a gente não foi cada dia trabalhando os nossos sentimentos, cada dia tentando entender a nós mesmos, né? Como o Santo Agostinho falava, né? Da gente conhecer a si mesmo. A cada dia, ao final de cada dia, avaliar o nosso dia, né? Se a gente não consegue fazer isso todo dia, que faça uma vez por semana. Mas que a gente consiga olhar para trás, né? E sem deixar passar muito tempo para a gente não esquecer o que aconteceu. E a gente olha e avalia os nossos atos e tome resoluções. Dizer assim, cara, eu agi errado nesse dia. Eu fiz isso. Na próxima vez eu vou tentar me corrigir. Então, na semana seguinte, eu vou lá, sei lá, eu estou no trabalho, critiquei um colega, eu vou lá tentar reparar isso, eu não vou mais criticar as pessoas, eu vou me conter, né? Para quando as pessoas já me criticando, eu me afasto, eu me calo, ou tento defender a pessoa. Então, eu preciso fazer isso para evoluir. Se eu não fizer isso, eu vou continuar sempre o mesmo. Sempre o mesmo. E aí a encarnação vai terminar, e aí eu vou olhar para trás, não é ninguém que vai cobrar de mim, eu mesmo. Né? Naquela nova situação, eu vou olhar para a minha existência e vou falar assim, o que eu fiz? O que eu trouxe, né? Se eu espremer aqui essa existência, o que sai de útil? Né? Até nas nossas conversações, a gente perde horas, às vezes, falando de futilidades, né? Não é uma conversa que vai engrandecer o outro, que vai ensinar o outro. A gente perde muito tempo. E aí passa-se uma existência inteira. E aí a gente não fez nada. Volta a estaca zero, vai precisar de outra encarnação. É tão difícil a gente conseguir uma encarnação. Quantas pessoas têm que trabalhar para que aquela encarnação aconteça e as coisas que estavam previstas aconteçam. E a gente joga ela assim, pela janela, assim, sem pensar muito. Por quê? Porque a gente está centrado nas coisas erradas. Né? A gente não está gravitando em torno de Deus, a gente não está tomando por base a nossa vida espiritual como principal. Daí a gente abre mão das coisas que eram importantes para a nossa vida espiritual para ter as coisas materiais. Né? Eu podia estar vindo no sábado à noite, eu já fazendo propaganda do curso, estudar aqui Espiritismo na Casa Espírita. Mas eu prefiro estar lá no churrasquinho com os amigos. Né? Quando acabar a existência, quem ganhou mais? Aquele que estava na Casa Espírita ou aquele que estava no churrasquinho? Né? Não precisa deixar de ir no churrasquinho de vez em quando. Você não vai abandonar o churrasco, não vai abandonar os seus amigos, porque você está todo sábado na Casa Espírita. Entendeu? Agora, se você ficar só com os seus amigos, você vai estar abandonando a Casa Espírita. Você vai estar abandonando o estudo do Espiritismo. Então, o que é mais importante na tua vida? O que pesa mais? Eu dei o exemplo do estudo, né? Mas tem várias outras situações que a gente deixa de lado, né? A gente tem oportunidades no nosso dia a dia de ajudar os nossos irmãos. E às vezes, por preguiça, por comodismo, a gente não faz. Né? A pessoa está lá do nosso lado, precisando do nosso tempo. Às vezes não é do nosso dinheiro. É só do nosso tempo. Às vezes é só do nosso ouvido. A pessoa só quer desabafar, quer ter alguém para dividir o problema dela. E a gente não está disponível. Porque a gente está focado em outras coisas. Né?
Eu estou preocupado com o meu trabalho, com o meu chefe que pediu isso, que pediu aquilo, mas eu não estou no meu horário de trabalho. Era o momento de eu dar atenção para aquela pessoa. O Emmanuel ele fala da gente viver o agora. O quanto a gente opera no futuro ou no passado é um sinal da nossa insanidade. Se eu opero muito no futuro, ou se eu opero muito no passado, eu não estou no meu estado normal. Eu tenho que operar no presente, óbvio, sempre tendo em vista as lições do passado e sempre tendo em vista os objetivos do futuro. Mas eu tenho que viver o agora. Então, se eu estou em casa com a minha esposa, a minha família, eu tenho que estar vivendo a minha família, não o meu trabalho. Eu tenho que estar focado na minha família. Eu tenho que prestar atenção no meu filho, eu tenho que participar da vida deles. São as coisas que a gente erra, né? Porque a gente tem focos, tem centros errados na nossa vida. Aí a outra palavrinha do Atos dos Apóstolos lá, né? Unânimes. E aí esse unânimes mostra a importância, por exemplo, de você fazer estudo numa casa espírita, por exemplo. Por quê? Quando a gente envolve mais pessoas no estudo, a gente torna o estudo mais rico. Porque um outro vê um ponto de vista que a gente não viu. Né? Essa discussão, além da parte motivacional, né? Porque você tem lá, você assume o compromisso de estar lá sempre, e aí encontrar com aquelas pessoas, você começa a ter amizade com aquelas pessoas, né, que estão naquele curso. E talvez, às vezes, sozinho, você não ia ter aquela disciplina, né? Ou aquela foco, né, que você precisaria ter naquele momento para fazer o estudo. E, no entanto, você vem... Estou atrasado, né? Então, ele fala assim, unânime, mas unânime não quer dizer concordar em tudo. Tá? Então, a gente pode vir para a casa espírita, pode fazer o estudo e discordar de ideias, mas dissentir jamais, ou seja, nós não vamos entrar em atrito com as pessoas por causa de opiniões diferentes. Então, nós temos que aprender a conviver irmanamente, né? Respeitando as opiniões diferentes. Certo? Aí por isso que Bezerra falou isso, ó, discutir sim, agora dissentir jamais. Então, isso é uma coisa que na nossa casa espírita as pessoas falam bem, né? Esse ambiente familiar, essa amizade que todos têm aqui, né? Nessa casa espírita, né? Deixa eu só ver quanto que eu... Tá, vou tentar acelerar. Todos os dias no templo, a gente fala assim, nossa, todo dia na casa espírita? Não é isso, né? Então aqui está bem claro, ó. Em João, ele fala, né, que adorarão o Pai em espírito e verdade. E Paulo ainda é mais claro. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, cultuar o estudo, né, não é necessariamente ir na casa espírita todo dia, né? Feliz quem pode, né? Porque o ambiente aqui é muito bom. Mas não necessariamente precisamos estar todo dia na casa espírita. Nós precisamos cultuar isso dentro de nós. Ou seja, quando a gente sai da casa espírita, nós precisamos continuar aplicando, continuar estudando e continuar aplicando esses conceitos. E aí o primeiro lugar onde a gente deve aplicar esses conceitos é no nosso próprio lar. Porque dificilmente alguém que não pratica uma virtude no seu próprio reduto doméstico vai conseguir aplicar essa virtude depois no convívio social de uma forma efetiva, de uma forma verdadeira. Então, o primeiro ensaio nosso para aplicar as virtudes é no nosso próprio lar, com as pessoas que estão mais próximas de nós. E normalmente é onde a gente mais peca, né? Justamente por conhecermos, para as pessoas nos conhecerem, a gente acha que a gente pode ser nós mesmos ali. Então a gente põe para fora tudo que a gente tem de pior no nosso lar, né? Onde a gente briga, onde a gente... Quando devia ser o inverso, é ali onde a gente tem que praticar. Então, é ali que a gente pratica humildade, é ali que a gente pratica o perdão, né? Porque ali as vidas estão se penetrando, né? Então um vai entrar mesmo, vai incomodar o outro, né? E a gente tem que aprender a conviver, é isso aí, aprender a conviver. Como é que se a gente não consegue conviver no nosso lar, a gente vai querer depois aprender a conviver com pessoas que a gente não tem nenhuma relação assim, tão próxima, assim, né? Porque, teoricamente, a gente ama aquelas pessoas ali, certo? E a gente vai chegar uma pessoa de fora que a gente não tem essa relação de amor ainda, né?
e acha que vai ter com ele uma relação melhor do que o que a gente tem em casa, então a gente tem que cuidar um pouco desse nosso relacionamento doméstico. Né? Então, todos os dias no templo é 2 dias no nosso templo interior. E aí, aqui faltou as transparências, mas o... é que estava lá. E aí, o segundo versículo, ele fala os resultados desse estudo, disso aí, né? Então, a gente vai ter Deus, né? O louvando a Deus, a gente vai ter Deus presente em nossa vida, ou seja, a gente vai começar a gravitar em torno de Deus, e a gente, todos os dias o Senhor acrescentava a igreja, né? Então, a gente vai ter ao nosso redor, né? Aquelas pessoas que nós amamos. Então, essa igreja também não é a igreja física, é a igreja do nosso templo interior, né? A igreja daquelas pessoas que se congregam no mesmo ideal. Então, esses são os resultados disso aí. Então, esses 2 versículos, né, tão pequenininhos, né, eles sintetizam tudo que a gente quer falar aqui sobre o estudo do Espiritismo. E aí, terminando, qual é o objetivo do estudo do Espiritismo? No Livro dos Espíritos, na pergunta 921, Kardec pergunta lá: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Isso aqui é a síntese do que a gente falou aqui hoje. Ó. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Por quê? Porque a gente está botando foco nas coisas erradas. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. E aí, como é que a gente pratica a lei de Deus? Estudando e colocando em prática. E aí a gente vai achar repouso para as nossas almas. Então o Espírito de Verdade fala assim, ó, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de seres os artífices da vossa imortalidade. Então essa é a pedagogia divina, né? Nós é que temos que nos mover, nós é que temos que tomar a iniciativa de nos moldarmos, nos modificarmos, né? Para aí um dia a gente chegar a beber na fonte viva do amor. Cada criatura, aí Chico Xavier, né, terminando. Cada criatura constrói na sua própria mente, no próprio coração, o paraíso que erguerá a um nível sublime da perfeita alegria, ou o inferno que a rebaixará aos mais escuros antros de sofrimento. Então a escolha é nossa, né? E aí, terminando, eu só quero deixar aqui o convite, né? Nós começamos no sábado passado, mas houve só a aula inaugural, o nosso curso de noções básicas de doutrina espírita. Então, quem quiser se inscrever, aproveitando todo esse ensejo aqui, a gente está ciente da importância de nós estudarmos, né? E não foi à toa que a gente escolheu esse tema especial para o dia de hoje, coincidindo com o início dos cursos, né? Então a gente tem aula 1, né? Vocês não perderam nada ainda, foi só uma aula de apresentação e tal. Então a gente aí começa mesmo o estudo da teoria, né? Acho que a primeira aula é sobre Deus, se não me engano. No sábado, às 18 horas, né? Quem tiver interesse, procura aqui o Rodrigo ou a Tamires para fazer a sua inscrição. Tá? E aí, no sábado, está acontecendo, e acho que vai acontecer esse semestre todo via online. Né? O curso, a gente não tem condição ainda de trazer esse povo todo aqui para a Casa Espírita. Né? Então, os cursos estão correndo online, mas, cara, é igual, é a mesma coisa. Eles vão aprender do mesmo jeito. Né? Ainda no conforto lá de vocês. Né? Então, quem não se inscreveu ainda, acho que muitos aqui talvez já tenham até escrito, tomem essa iniciativa, né? Tomem essa que ele falou ali, né? Modelem, né, a sua própria argila, né? Faça alguma coisa para caminhar, né? Para uma coisa por esse objetivo maior, né? E aí, um bando de iniciativa é isso, começar um estudo, né, na Casa Espírita, tentar compreender melhor o Espiritismo, que é a chave que explica todos esses ensinamentos de Jesus, para que a gente realmente possa praticá-los em nossas vidas. E aí buscarmos a verdadeira felicidade. É isso. Vamos fazer a prece final e aí vocês podem ir para o passo. Né? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essas lições, pelos ensinamentos, Senhor, que deixaste. Queremos, Senhor, seguir os teus passos, compreender, Senhor, esses ensinos e, acima de tudo, praticá-los. Nos ajude, Senhor,
nesse trabalho, que nós possamos ter a força de vontade para nos corrigir, para aprender e beber nessa fonte de vida. Agradecemos, Senhor, pela Casa Espírita que nos proporciona esta oportunidade de compreender melhor. Agradecemos pelo Espiritismo, que nos permite entender melhor os seus ensinamentos, e todos os espíritos que a esta casa presidem. Que assim seja. Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces, confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.